simplesmente se derramou. A mulher viu que ela era tão pecadora, que ela precisava tanto de Jesus, que ela chegou naquele momento e se derramou. Ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E aquele homem, vendo aquilo ali, ele diz assim: isso daí não é um profeta, porque essa mulher está fazendo isso, ele não conhece nem a vida dela. Mas Jesus, ele dá uma palavra dizendo que ele aceitou aquilo que ela fez. Por quê? Porque foi de coração. Hoje em dia é difícil, hoje a gente está tão apertado com as coisas, é tanta informação nova, é tantas coisas novas, que o tempo para Deus se foi. Israel, do mesmo jeito. Israel estava tão apressado ali com tantas coisas novas, a terra boa, não tinha mais inimigo para guerrear. Israel se desviou, hoje do mesmo jeito. Hoje a gente se desvia, mas só que a gente não se desvia para fora, se desvia dentro da igreja. A gente pode se tratar, a gente pode ser comparado às dracmas, se perderam dentro de casa. Por quê? Porque a gente botou outras pessoas, outras coisas no nosso coração. O espaço que era para estar Deus, não é mais Deus. É tipo a pessoa quando está na igreja, peca muito e diz assim: por que eu estou na igreja e eu ainda continuo pecando? Aí, você fizer uma análise da sua vida, a gente vê que quando a gente continua persistindo num pecado, sempre no mesmo pecado, é porque a gente deixou o primeiro amor. A gente não tem mais aquela intensidade de orar, a gente não tem mais aquela intensidade de ler a palavra de Deus, de interceder pelo irmão. Não tem. E Deus, ele quer que a igreja volte para isso. Uma igreja que ela não tem uma vida de oração, uma igreja que ela não tem uma vida da leitura da palavra, é uma igreja, pode-se dizer, morta. Por quê? Porque uma igreja que não ora, não tem comunhão com Deus. O que é orar? Orar é o quê? Conversar com Deus. Israel não queria assunto com Deus. Jeremias profetizava ali, o povo virava as costas. A Bíblia diz que, olha, vocês viraram foi as costas, não foi só o rosto. E por que eles fizeram isso? Estava chata a palavra de Deus já. Jeremias só profetizando ali e aí ficaram chato. Hoje a gente não pode permitir que isso aconteça na nossa vida. Nós precisamos ter uma mudança radical na nossa vida. A gente não pode continuar uma vida como a gente vive. Não podemos fazer as mesmas coisas que a gente vive. A gente não pode viver uma vida sem sentir a presença de Deus, não. Se nós viemos na igreja e a gente não sente a presença de Deus, então não tem motivo para vir, porque não sentimos mais a presença de Deus. Se nós não tivermos uma mudança radical da nossa vida, vamos passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 1000 anos na igreja e nada acontece. Deus, ele fala: não sejais só ouvintes, mas praticantes. O evangelho é uma vida de prática. Deus, ele chama Israel para isso. Pratique, não se desvie. O mundo tem muitas coisas para oferecer. É igual a terra de Canaã, tinha várias coisas para oferecer, mas Deus, ele coloca a gente nessas situações para ver se realmente nós estamos firmados na palavra dele. Lá no capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Amém? Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz: voltai, ó pé de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então, certo, reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os teus estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Amém? Deus, ele promete trazer um castigo para esse tipo de vida, esse tipo de procedimento. Uma pessoa que vive uma vida desregrada, uma pessoa que vive por viver, sem querer um relacionamento com Deus, há um julgamento, há uma condenação. Deus, ele não quer de forma nenhuma que nós passamos por esse julgamento. Nós viemos a passar por esse julgamento, porque Deus, ele quer que a gente venha
a buscar Ele, a se converter, a confessar os nossos erros, a simplesmente confessar que somente o Senhor pode nos curar. A gente, na nossa caminhada, construímos vários ídolos na nossa vida. Vários e vários ídolos. Na nossa vida, a gente, podemos dizer assim, quando nós estávamos no primeiro amor, era difícil alguém pedir dizer assim, olha, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Porque a gente não precisava ninguém mandar e a gente ia ler e orava. A gente fazia isso porque a gente queria mais de Deus, a gente queria aprender mais de Deus. Deus, quando Ele salva uma pessoa e Ele coloca na igreja, e passa alguns dias, essa pessoa ela vai sentindo o amor de Deus, vai sentindo a presença de Deus, e no momento da vida dela, passa alguns tempos, ela pode se deparar com um esfriamento espiritual, ela pode passar por uma batalha espiritual, e ela pode acabar esfriando mesmo e deixar o primeiro amor. Mas Deus, do mesmo jeito que Deus levantou Jeremias, Ele levanta pessoas para falarem para esse tipo de pessoas que ainda há uma solução. Que a gente, quando escuta a palavra de Deus, ainda há uma esperança para nós. A nossa vida secular, ela não pode de forma alguma mudar nossa vida espiritual, não. Às vezes a gente vive aqui nessa terra como se a gente fosse viver o resto da eternidade aqui. Eu tenho que trabalhar muito para me ter dinheiro, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que me formar nisso, naquilo ali, nisso ali. E o nosso tempo, que já é pouco, vai ficando mais pouco ainda. Eu tiro por mim, só para trabalhar muito cedo, bem cedinho mesmo. Chego em casa, aí vou estudar um pouco. Aí o tempo, quando se olha, já é 4 e pouco, aí vou fazer outras coisas, vai. Quando a gente se depara, já é 10 horas da noite. Aí vai dormir. Aí tudo de novo. Essa rotina. E nesses tempos de rotina, a gente se esquece do Senhor, a gente se esquece da palavra de Deus. A gente olha para a Bíblia, mas a Bíblia não chama mais a atenção como ela chamava. A gente olha para o nosso canto que a gente orava e não chama mais atenção. A gente não consegue mais se dobrar os nossos joelhos para orar para Deus. A gente não consegue mais ler 5 minutos da palavra de Deus. E o mais impressionante, irmãos, é que a gente só vê isso mesmo. A igreja, aparentemente, ela cresce, mas ela está retrocedendo. O povo de Atos era um povo que mudou a história. A Bíblia fala que naquele momento que aconteceu o Pentecostes, tinha 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram capazes de mudar drasticamente o lugar onde elas estavam. E por que isso não acontece? Por que hoje não pode acontecer isso de novo? Por causa de nós mesmos. Deus, a gente pode orar ao Senhor a qualquer instante. Deus, Ele está ali 24 horas para ouvir. Se a gente chegar em casa e a gente, olha, eu não vou assistir televisão hoje, eu não vou fazer isso aqui, e a gente dobrar os nossos joelhos, Deus, Ele recebe, Ele escuta. É porque a gente às vezes não entende que é o Senhor que está escutando a nossa oração. A gente não entende que muitas vezes é o Senhor que está querendo ouvir o que a gente tem a dizer. E quando a gente vê o povo de Israel, irmãos, a gente fica meio triste assim, porque era um povo que tinha tudo para ser um povo assim abençoado nesse tempo, mas que preferiu viver